igreja hoje começou aos pouquinhos o retorno presencial, e eu acredito que tenha sido uma bênção, né? Eu não sei como se desenrolou, mas eu acredito que deve ter sido uma felicidade os irmãos que estiveram presentes na nossa igreja, né? Eu acredito que tenha sido uma bênção mesmo, né? E nós vamos começar, então, com o tema do nosso trimestre, que é a fidelidade, né? Lá em Lamentações 3, 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós temos que ter sempre isso na nossa mente, né? Sem Deus nós não somos nada. As adversidades vêm, os problemas também, mas com Cristo no barco, tudo vai bem. E nesse momento nós vamos estar orando. Eu vou pedir a irmã Cristiane para fazer uma oração nesse início do nosso culto. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja teu nome, Senhor, por este dia, por essa oportunidade, esse dia que para nós foi um dia marcante, um dia em que a tua igreja, Deus, o templo foi reaberto para o culto. Nós queremos te agradecer aqui por essa oportunidade de rever os nossos irmãos, de ter ali, Senhor Deus, momentos de aula bíblica, de reflexão. E te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos recebidas e por mais um culto que nós prestamos a Ti agora. Temos essa oportunidade, esse privilégio. Receba, Senhor, a nossa gratidão, a nossa adoração, a presença de todos aqui. E que, ó Deus, o Senhor fale aos nossos corações, renovando a nossa fé, renovando o nosso amor, a nossa esperança. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. As promessas do Senhor são inabaláveis. Em Isaías 55:11, nós encontramos a seguinte passagem: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, toda palavra que o Senhor profere, ela tem sempre um retorno. Não é vazia, não é falada só por falar, tem sempre um propósito. E nós vamos estar cantando, mesmo com os microfones fechados, cada um na sua telinha, o hino Que Segurança Sou de Jesus, o 417 do Inário para o Culto Cristão. Somos Jesus.
Amém. Né? Que isso seja sempre uma constante na nossa vida, estar sempre dando louvores ao nosso Deus, né? A nossa alma grata, com alegria. Hoje a nossa lição da EBD foi sobre a diversidade, quando a diversidade é insegurança. E o hino que foi solicitado, né, foi mencionado para ser cantado, foi esse, que segurança sou de Jesus. Quando Jesus está no bar, quando Jesus está na nossa vida, tudo vai bem, né? Ele é a nossa segurança, ele é o nosso amor, ele nos dá vida, nos dá paz, nos dá esperança. Então, vivamos pela bondade do nosso Senhor. Eu vou pedir ao irmão Robson para estar orando nesse momento. Pai querido, Pai querido, Pai amado, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos em culto. Te entregamos, ó Deus, toda a programação que será realizada, que seja para a honra e glória do teu santo nome. Te pedimos, ó Deus, que tu abençoe, Senhor Deus, a palavra, que ela venha falar direto aos nossos corações, que saiamos, ó Deus, desse culto online, edificados, Senhor Deus, e cada vez mais fortes para podermos suportar, Senhor Deus, as adversidades que a vida nos coloca, Pai. Abençoa cada janelinha, Senhor Deus, abençoa o pessoal que está no Facebook também. Vá lá, Senhor Deus, com providências, esteja, Senhor Deus, à frente, fazendo com que, Senhor Deus, a tua palavra venha a nos fortalecer. Muito obrigado, Deus, te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Ministério 360. Boa noite, irmãos. Boa noite àqueles que eu não tive oportunidade ainda de dar o meu oi, o meu boa noite. Sejam bem-vindos, né, ao nosso culto. É muito bom a gente estar junto mais uma vez, é muito bom a gente estar reunido. Hoje é um dia de celebração, um dia de festa, porque Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele nos libertou, e também porque hoje nós tivemos o nosso primeiro encontro presencial, né, depois de 7 meses, né, e nós louvamos ao Senhor. Por isso, olha só as fotinhos que a gente tem, olha que legal. A gente ficou muito feliz, assim, foi uma emoção muito grande poder rever pessoas que a gente não via há quase 7 meses. Isso foi muito bom, irmãos, foi muito maravilhoso. Seguimos os protocolos, vimos aquilo que a gente precisa ajustar, e no próximo domingo tem mais. Todos os domingos, a partir das 9 da manhã, de 9 até 10h30 da manhã, teremos a Escola Bíblica Dominical. É uma classe única, tá? A lição é a mesma que é dada nas classes dos adultos e dos jovens, mas é aberta a todos que quiserem participar. Nós recomendamos apenas, né, que se você não se sente à vontade para participar, não vá. Mas se você se sente à vontade, acredita que esse seja um bom momento para você retornar, vá. E siga os protocolos, né? Como nós estamos recomendando. Não esquece a máscara, né? Lembra de higienizar a mão. Nós estamos colocando lá tudo para que a gente tenha esse retorno mais seguro possível, tá bom? Mas nós não vamos acabar com as nossas reuniões online, né? Nós vamos continuar tendo as nossas reuniões online. Então, a gente continua tendo a escola bíblica simultaneamente, né? Pelo Zoom, né? A dos adultos às 9, a dos jovens às 11 no domingo, né? E a dos adolescentes às 16 horas. E as outras reuniões também que acontecem durante a semana, como a nossa reunião de oração, que acontece segunda, terça, quinta e sexta às 18 horas. O nosso culto de oração continua online na quarta-feira às 19h30. Então, a gente tem, né, as outras reuniões que podem acontecer. Se você, líder, deseja fazer alguma reunião pelo Zoom, você pode fazer alguma reunião. É só falar com o Ministério 360 Graus que a gente agenda, passa o link, tudo direitinho, para você continuar realizando suas atividades pelo Zoom também, tá? E o nosso culto de domingo às 18 horas, a gente continua aqui, né, no culto de domingo às 18 horas. Lembrando, irmãos, vamos continuar ofertando e ajudando as pessoas que precisam, né? Nós temos a campanha do quilo, a igreja está aberta para você levar o seu quilinho durante a semana, mas se você não se sente à vontade para ir lá entregar o seu quilo,
O irmão pode depositar na conta da igreja, o irmão pode fazer uma oferta e enviar o seu comprovante para o nosso tesoureiro avisando, olha, isso aqui é uma oferta para a campanha do quilo. Bem como os dízimos e as ofertas, né? Os irmãos que desejarem entregar o seu dízimo, a sua oferta, podem fazê-lo da mesma forma, por meio de depósito ou transferência bancária, e envie o comprovante discriminando todos os pontos, né, para que o irmão está, qual é a finalidade dessa oferta, tá bom? E nós temos os aniversariantes também, né? Olha, essa semana está recheada, temos um monte de aniversariantes, que Deus abençoe a Anaísa dos Santos Ferreira, lá de Imbariê, o irmão Mauro, dia 23, também no dia 23 o Miguel dos Santos, lá de Imbariê também, e no dia 24 o Micael de Souza, lá de Imbariê. Que Deus abençoe muitos irmãos, e que nós possamos juntos contar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida dos irmãos, sobre a vida de todos nós, tá? Se os irmãos precisarem de alguma ajuda, procure o Ministério 360 Graus, que a gente pode ajudar os irmãos também no que for necessário, tá bom? Uma boa noite, irmãos, bom culto. Obrigada, Aline. Confie no Senhor, pois Ele é fonte de vida. Leitura bíblica em Salmos 59, versículos 16 e 17. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és o meu Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Vamos ouvir a equipe de louvor com Formoso És e Rompendo em Fé? Formoso és, Rei do Universo.
A chave para alcançarmos, né, tudo que foi falado nesses 2 hinos, né, esses 2 louvores pela equipe de louvor, é a fé, é a constância, é a sabedoria, é a fidelidade, tudo que Deus requer de nós, porque Ele já nos dá, Ele só quer que confiemos nele. Confiando nele, tudo vai ser possível nas nossas vidas. Agora vamos passar para o momento de intercessão, e tem uma leitura em Salmos 91 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós vamos estar orando nesse momento. Vou pedir ao irmão Daniel que ele ore pelos aniversariantes, pelas pessoas que estão aqui presentes, pelos nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo pelo Zoom, e também pela Nicole Félix. Ela não estava na relação dos aniversariantes, mas a Nicole fará aniversário no dia 23/10. Bendito Deus, nosso querido Pai. Muito obrigado, Deus, pelas tuas bênçãos em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua compaixão, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade para conosco. Muito obrigado, Senhor, porque ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, nos tornamos teus filhos. E é um privilégio muito grande para nós, humildes pecadores, sermos considerados teus filhos. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja reunida, pelo trabalho realizado na parte da manhã, presencialmente, também pelo Zoom, pelo estudo da tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor usou os teus servos para transmitir, Senhor, cada dia mais o desejo nosso, Senhor, de romper adversidades e estar em comunhão contigo. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, cuida de nós. Nós pedimos especialmente, Senhor, pelos nossos irmãos que estão aniversariando nesse período, aqueles irmãos da relação que foi apresentada, mais a irmã Nicole. Nós te pedimos, Senhor, que os teus anjos possam estar, Senhor, cada dia mais protegendo os teus filhos, guardando, direcionando, para que a sua vida seja bênção nas suas mãos. Pedimos, Senhor, pelo culto desta noite, que o Senhor possa falar ao nosso coração, dizendo, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Não tanto o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir de Ti. Usa, portanto, Senhor, o Teu servo, para falar à Tua igreja, e que possamos ser incomodados pelo Teu Espírito, Senhor, para uma vida melhor diante de Ti. É o que nós te suplicamos, já te agradecendo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, a palavra está com o nosso pastor Hamilton. Graça e paz da parte de Deus que é Pai e do Senhor Jesus a cada um dos meus queridos irmãos. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. E eu gostaria de, antes de iniciarmos a leitura da palavra ou a reflexão propriamente dita, de agradecer aos irmãos pela presença, agradecer porque os irmãos estão entre nós, agradecer por Venância, que está sempre ao meu lado, me ajudando em tudo, e na hora que eu vou pregar, ela se afasta um pouquinho, porque às vezes eu faço gesto, né? E de repente uma lesão corporal aí, Lei Maria da Penha, a gente corre o risco de ser enquadrado aí involuntariamente. Meus queridos, meus amados, que alegria ter encontrado hoje parte dos irmãos ali no templo. Nós tínhamos, eu não cheguei a contar, fazer uma segunda contagem. Tínhamos aproximadamente 30. Alguém contou quantos estavam lá? Algum curioso como eu? Pelas fotos, talvez dê para contar. Talvez tivéssemos ali um pouco mais de 30, né? Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem?
Estão conseguindo ouvir? Estão ouvindo bem? É que eu recebi um convite do host para ligar o microfone, mas se eu ligo o microfone do computador e do celular ao mesmo tempo, dá aquela microfonia, né? Eu gostaria que, se pudesse me colocar como co-host para eu fazer um share screen, mostrar uma foto, eu agradeço. Viu, Lúcia? Então, mas foi muito bom estarmos juntos ali. Agradeço a liderança que providenciou tudo com muito critério. Depois, no final, ainda recebemos outras orientações para aperfeiçoarmos nos próximos domingos, né? Então, foi muito legal a gente estar junto. Eu, no domingo passado, eu falei que, domingo, quarta, retrasado, eu não me lembro exatamente, eu disse que eu ia pregar um sermão nada simpático. Lembram disso? Que não seria simpático. Só que esse sermão não seria simpático. Eu não estava me referindo à simpatia dos irmãos. Mas eu acho que o diabo não vai gostar desse sermão, não. Não vai ser simpático a ele, não. Porque não existe palavra de Deus que não possa ser acolhida por aquele coração adorador. Então, eu gostaria que você olhasse para as palavras que a gente vai dizer e fizesse a aplicação para a vida. Eu tenho certeza que assim a gente vai crescer. Nosso grupo hoje está fragmentado, está pequeno, sinto a falta de muita gente aqui, e não é pelo fato de eu ter dito que ia pregar um sermão simpático, mas, às vezes, nada simpático, mas é nada simpático ao diabo, mas eu quero dizer aos irmãos que, às vezes, em igreja, quando você prega um sermão e tem a tendência de anunciar a verdade com alguma veemência, há pessoas que sentem vontade de sair ou então fecham os ouvidos, bloqueiam, não deixam Deus falar ao coração com a naturalidade desejável, conforme Deus gostaria de falar. Às vezes, nós, por nossa própria atitude, nós bloqueamos, né? Por nossa própria atitude, nós bloqueamos o nosso próprio comportamento. Eu acredito que a irmã, ao liberar aí o share screen, acho que ela liberou para o CBV e não para que, sim, agora apareceu para mim, agora apareceu. Eu quero agradecer. Eu queria mostrar para vocês aí, não sei se vocês estão vendo aí um mapa. Estão vendo esse mapa aí? A Lúcia está dizendo que sim. Esse mapa, ele aqui no celular ele fica cortado, né? No celular ele fica cortado, mas se os irmãos observarem esse mapa, o que acontece? Você consegue perceber, isso aqui é o mapa do êxodo do povo de Israel. O povo de Israel ficou cativo no Egito por 430 anos. Depois disso, eles saíram dessa região, não sei se dá para ver o movimento do meu prompt aí para vocês. Eu acredito que dê sim, dá para ver. Saíram dessa região aqui, de Gósen, da região de Tanis, em Ramessés, e desceram em direção a Sucote, depois Pi-Hairote, e foram descendo, deserto de Etam, Mara, Elim. Vejam a volta que deram. Eles cruzaram o Mar Vermelho na perseguição de Faraó. Só quando chegaram aqui em Ezion-Geber, eles tomaram uma direção, eles foram na direção de Cades-Barneia, depois em Berseba, e estavam pertinho de Canaã.
perceberam que estavam bem perto de Canaã, só que ali eles deram uma volta muito grande, desceram de novo e deram aquela grande volta para cruzar o Jordão, que vem do sul no sentido norte, e essa região aqui, chamada de Mar Salgado, é o Mar Morto. Essa região aí, quem está no computador consegue ver o mapa um pouquinho maior. Mas nessa região do Mar Morto, dizem que ele é morto porque ele recebe as águas do Jordão, que vem da parte de cima, aí, que é do sul, do sul para o norte, né, no sentido norte. Eles vêm, aliás, do norte para o sul, do norte para o sul. E alimenta o mar, chamado Morto, recebe as águas do Jordão, e ali ele fica com as águas do Jordão. E não deixa as águas passar, e ele retém toda a salinidade da região, e a maior salinidade do mundo, concentrada num mar chamado Mar Morto, Mar Salgado. Lá você, inclusive, flutua. Mesmo que você quiser mergulhar, você não consegue mergulhar. Você não precisa de boia para poder ficar flutuando, que a salinidade torna a água do mar muito densa. Então, eu queria mostrar esse mapa para perceber, olha, eles poderiam ter feito esse itinerário de um modo muito mais rápido se eles tivessem saído em direção à margem do Mar Mediterrâneo. Eles, obviamente, passariam pela terra dos filisteus, mas chegariam a Canaã, logo nessa região de Gásia, Arade, Ormã, Jerusalém, Jericó. Toda essa região é a chamada Terra Prometida. Então, os irmãos podem perceber que houve uma grande perda de tempo. Eles perderam muito tempo e eles sofreram muito no deserto. Foram 40 anos de peregrinação para chegar a um determinado lugar. Eles peregrinaram muito para chegar à terra chamada Terra Prometida. E eles perderam em grandes oportunidades, em muitos momentos as grandes oportunidades de receber os milagres do Senhor. Eles não foram mais abençoados pela palavra de Deus, exatamente pelo fato de não terem prestado atenção às orientações de Deus. Eles não cumpriram as condições para receber os milagres do Senhor. Aqui, para mim, congelou a minha imagem, mas eu gostaria de saber se, para os irmãos, eu continuo sendo ouvido aí. Se alguém puder... Sim. Estão ouvindo, então. Então, eu vou continuar, porque estão todos congelados. E eu aqui também estou congelado na tela, mas, graças a Deus, eu estou até com calor, estou até molhando. Nada de gelo aqui, nada de congelamento. Mas, queridos, então, como eu dizia, perderam milagres, perderam usufruir da presença de Deus e dos milagres, e a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Por que as pessoas perdem as condições para receber as maravilhas de Deus, os milagres de Deus? Por quê? E quais são as condições para receber as maravilhas de Deus, os milagres de Deus? Tem muita gente que está caminhando num deserto, perambulando no deserto. Os irmãos viram ali o itinerário que o povo fez, foi um itinerário de deserto sobre deserto, obstáculo sobre obstáculo. Por que será que eles
peregrinaram tanto. A Bíblia diz que era um povo de dura cerviz, de cabeça dura, um povo que não seguia a orientação de Deus, que blasfemava por qualquer coisa, reclamavam e, por isso, não usufruíram das bênçãos e das maravilhas que Deus tem para a vida de todos, na verdade. Deus não nos prometeu um mar de rosas, mas Ele nos dá condições de vivermos uma vida boa, equilibrada, estando acima das tribulações que fazem parte da existência humana, fazem parte da nossa vida. Mas quais são as condições para a gente usufruir esse diferencial, para recebermos os milagres, as maravilhas de Deus, ou vivermos os privilégios decorrentes do milagre de Deus ou dos milagres do Senhor, que, na nossa experiência, começa com o milagre da nossa salvação. Que condições são essas? E eu sei que, como eu disse, o texto e a palavra de Deus nem sempre vai ser simpática àqueles que desobedecem e que, à semelhança do povo de Israel, trilha seus próprios caminhos, faz suas próprias escolhas e desobedece à liderança. E desobedecem ao profeta de Deus, ao homem de Deus, no caso, Moisés. Muitos desobedeceram e a desobediência traz consigo consequências. Toda transgressão traz consequências. E este texto fala, aliás, o contexto da palavra de hoje fala de uma batalha espiritual, uma luta em que todos nós, sejam os mais antigos na igreja, os mais jovens, adolescentes, crianças que já tenham atingido a idade da razão, todos nós vivenciamos momentos de dificuldade e de adversidade e momentos de batalha espiritual. Por exemplo, antes de entrar na Terra Prometida, Moisés, que por desobedecer a Deus, não seguiu a orientação de Deus exatamente conforme Deus mandou, mas extravasou a sua ira quando Deus mandara fazer, mandou tocar com o seu cajado a rocha para que dela jorrasse água, ele bateu com muita raiva. E isso foi entendido pelo Senhor como uma desobediência. Ele deixou que a emoção subjugasse a razão e até mesmo a sua própria devoção. Não é pela força, não é pela agressividade. Deus, muitas vezes, ele se manifestou de maneira suave, serena, e o milagre aconteceu sem que houvesse necessidade de muito estardalhaço e de muito barulho. Eu, quando olho para a experiência de Moisés, e especialmente do seu sucessor, de Josué, eu aprendo muitas coisas. A palavra de Deus nos ensina, no livro de Josué, desde o momento em que Josué assumiu, ele precisava suceder um grande líder. Ele estava num lugar novo, um lugar desconhecido, como aquele povo experimentou tantos lugares. Uma realidade completamente diferente. O povo precisava de orientação. Havia um povo que precisava ser alimentado, e não era pouca gente. Havia que ser desenvolvido um sistema de produção, porque não era um lugar de extrativismo, não era um lugar para
você simplesmente chegar e colher. Era a terra que mana leite e mel, a terra prometida, mas não havia leite e mel. Para ter leite, você tem que ter vaca. Para ter vaca, você tem que cuidar do rebanho, tem que ter pastagens. Então, era uma terra a ser desbravada e uma terra que iria requerer trabalho para alimentar todo o povo. Josué precisaria reorganizar a sua liderança, reorganizar o seu povo, e haviam barreiras e obstáculos a serem vencidos. Há algum tempo atrás, pregando sobre os primeiros capítulos de Josué em nossa igreja, eu falei dos gigantes que Josué teve que enfrentar. Gigantes de carne e osso, que eram os grandes no tamanho, grandes homens de Jericó e das terras por onde passaram, que eram os anequins, do mesmo modo que haviam os filisteus. Os anequins também eram homens enormes e muito fortes na batalha. Mas havia um gigante, de modo especial o gigante de pedra, que era a cidade amuralhada, a cidade mais antiga do mundo, a cidade de Jericó, uma muralha tão grande que cabia uma casa sobre a muralha. E já falei sobre essa questão há algum tempo atrás. Só que, para receber os milagres que Josué experimentou, primeiro ele atravessou o Rio Jordão, que estava caudaloso, numa época de cheia, de enchentes. O rio estava transbordando, só que ele, seguindo a orientação de Deus, que mandou que os sacerdotes fossem à frente com a Arca da Aliança. E aqueles sacerdotes, quando pisaram com o pé na margem, na água, miraculosamente houve uma represa, essa é a narrativa bíblica, a água foi represada e eles passaram com os pés enxutos. É o que ensina a palavra de Deus, do mesmo modo que experimentaram na liderança de Moisés quando cruzaram o Mar Vermelho. E eu já tinha experimentado esse milagre. Experimentaram a queda das muralhas. Só que a orientação estratégica de Deus foi uma orientação muito incoerente à luz de qualquer estrategista. Rodar aquelas muralhas, circular com o povo, e os sacerdotes tocavam a trombeta, e no 7º dia daria um toque longo, e o povo bradaria que a muralha ia cair. E aconteceu, porque a estratégia foi a estratégia de Deus. Eles experimentaram a maravilha de Deus, o milagre de Deus. Só que, antes disso tudo acontecer, primeiro houve a necessidade de ter gente com fé e confiança. De 12 espias que foram observar a terra, somente 2 voltaram falando bem da terra. 10 espias, quando foi orientado que os espiões fossem olhar a terra, para orientar a invasão e a conquista da terra, 10 voltaram dizendo, olha, eles têm uma cidade amuralhada, os homens são gigantes, o exército deles é armado até os dentes, eles têm lanças gigantescas, escudos, e a gente está perdido se for tentar encarar. Só que 2 deles voltaram dizendo, a terra é maravilhosa, a terra é muito boa, a terra é excelente. Olharam os aspectos positivos. Às vezes, irmãos, a gente perde essa percepção e essa visão das coisas boas e positivas porque não estamos preparados espiritualmente. Não estamos seguindo a orientação de Deus. No contexto da primeira grande conquista de Josué, os irmãos sabem que Josué
ele buscou a direção de Deus. Do Vale das Acácias, Josué foi buscar a direção de Deus. E ele falou com Deus e Deus falou com ele. Nós já falamos sobre isso, pensamos sobre isso. Quando você fala com Deus, Deus fala com você. Só que, de repente, após a conquista, que passos Josué ensina que nós precisamos dar e que muitas vezes são passos que nós esquecemos. A gente às vezes quer dar um passo apenas. Não basta levantar a mão, ou ter levantado a mão um dia dizendo: eu aceito a Jesus, eu quero seguir a Jesus, eu quero me batizar, eu quero ser membro da igreja. Isso não garante absolutamente nada objetivamente para você se isso não for resultado de uma atitude de fé, de uma atitude sincera de compromisso com Deus. A gente se converte através de uma decisão e de um ato. A conversão é um ato, é uma decisão, é uma escolha. Só que após a conversão existe um processo. E eu sei que todos vocês conhecem esse processo. Esse processo é chamado santificação. E quando eu olho para o texto da Palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, no livro de Josué, no capítulo 3, no verso 5, está escrito assim: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É necessário ter santidade. Você sabe o que significa isso? Ter vida de santidade? Meus irmãos, para receber os milagres de Deus, a bênção de Deus, a prosperidade que vem do Senhor, uma condição diferenciada para enfrentar as adversidades da vida, não ficar perambulando pelo deserto. É preciso ter vida de santidade. Isso significa tomar uma posição firme de fidelidade diante do Senhor. Esse é um tema que a gente está pensando nesse trimestre. É preciso tomar uma posição de fidelidade, que não é outra senão a posição de santificação. Santificação não é a pessoa viver uma vida de perfeição objetiva, ou seja, nunca mais vou pecar. Não é exatamente isso, não. Por natureza, somos pecadores. Não é a impecabilidade, não é isso que significa a santificação, mas é aquele desejo ardente do coração de obedecer a Deus e obedecer à vontade de Deus. É um desejo ardente de louvar a Deus. É um desejo ardente de ter a adoração como estilo de vida e não necessariamente só uma manifestação cultural ou litúrgica. É necessário desejar ser adorador como estilo de vida. Isso é santificação. É resistir ao diabo. A palavra de Deus nos ensina a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É resistir ao diabo, mas também não ser complacente com o pecado. Ou seja, não deixar que pecado se torne iniquidade. Você sabe qual é a diferença entre o pecado e a iniquidade? Se você não sabe qual é a diferença entre pecado e iniquidade, eu posso dizer para você, querido. Eu posso te falar. Iniquidade é a atitude daquele que não tem mais vergonha de pecar. É aquele que peca e não está nem aí. Não está nem se importando mais. Já se acostumou tanto com o pecado
que não faz mais diferença. Não faz mais diferença pecar ou não pecar. Não sente culpa mais pelo pecado, sabe? Porque o coração já está dominado pela malignidade, ou seja, a influência do desejo carnal já suplantou os desejos espirituais e a pessoa não se dá mais conta do erro. Pratica a iniquidade aquele que peca e não está nem aí. E alguns chegam a dizer não tem nada a ver. Diante do pecado, diante dos erros, meus queridos, a consciência do pecado e daquilo que desagrada a Deus é a mais viva evidência de que o Espírito Santo habita em nossos corações e que a gente está dando lugar para Deus. Sem santificação, não dá certo. Não, nada vai dar certo. Maravilhas não vão acontecer, nem na minha, nem na sua vida. É o que Josué disse ao povo. Ele conclamou a congregação e anunciou a todo o povo, dizendo: santifiquem-se. E a palavra que Josué direcionou àquele povo não é diferente da palavra que eu estou direcionando também aos irmãos neste momento. Não é diferente, não. Você que está em oculto aos meus olhos, e aqueles que estão me vendo aqui na telinha, você que está oculto aos meus olhos, mas que não está oculto aos olhos de Deus, você que está assistindo essa reflexão agora, e você que talvez vá assistir essa reflexão em um outro momento. Esta palavra é para mim, mas é também para você. Santifique-se, meu irmão. Deus quer fazer maravilha na sua vida. Não seja indiferente ao pecado. Pecado não cabe na vida do crente, não pode se acomodar ao pecado. O pecado nos separa de Deus, nos distancia de Deus. O profeta Isaías nos diz: são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado não separa Deus de nós. Não, porque Ele ama os pecadores. Mas separa cada um de nós de Deus, nos distancia de Deus, nos distancia da vontade, do querer de Deus, mas nos distancia também das maravilhas e das bênçãos de Deus. Sofremos as consequências de escolhas ruins por conta do pecado, por conta da desobediência. A partir do significado de pecado, no contexto bíblico, como os irmãos sabem o que significa isso, a partir desse significado, a gente sabe que a gente comete erros, deixando de acertar o alvo, errando o alvo. Às vezes a gente comete pecados intencionais, não intencionais, a gente comete deslizes e às vezes a gente fica a dever muito. Às vezes a gente foge à orientação da tradição bíblica, da orientação bíblica, nós confrontamos e contrariamos a lei de Deus, contrariamos os princípios e valores da palavra de Deus e, às vezes, deslizamos. O fato do erro não ser intencional não transforma num acerto. Mas, muitas vezes, sabe por que acontece isso? Falta de santidade. Santificai-vos, e o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quando Josué falou ao povo, quando ele deu essa orientação, ele estava dizendo: santificai-vos hoje. Ele não disse para... Bom, daqui, quando eu for velho, eu vou me santificar. Ele disse: santificai-vos hoje e amanhã o
Senhor fará maravilhas no meio de vós. As boas consequências vêm de imediato, irmãos, quando a gente consagra nossas vidas, quando a gente tem consciência dos nossos próprios erros e quando a gente corrige os nossos erros. Quem vive em iniquidade não tem percepção da presença de Deus. É arrastado pelo pecado e, ao invés de colher as bênçãos e as maravilhas de Deus, colhem as consequências ruins de suas próprias escolhas. Às vezes, as consequências ruins vêm pelas nossas escolhas ou pelas escolhas de pessoas que, inclusive, nós amamos. E nós sofremos também pelas escolhas dessas pessoas. A vida de santidade é o ideal para todos, não só os membros da igreja. Deus quer que você viva uma vida de santidade, você, marido, você, filho, que de repente é frequentador da igreja, que aparece de vez em quando, ou você que sequer vai a uma igreja porque ainda não se despertou para a realidade da profunda necessidade espiritual que há em seu coração, a profunda necessidade de Jesus. É necessário reconhecer que Jesus é Senhor, que é Salvador, mas também é necessário reconhecê-lo como Mestre. Reconhecê-lo como aquele que vai orientar nossos passos e nós vamos obedecer. É necessário vida de santidade. Às vezes a gente não experimenta viver em paz porque não temos santidade. A palavra de Deus, escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tradução de João Ferreira de Almeida, na Nova Versão Internacional. Isso significa: mantenha os propósitos divinos na sua mente e no seu coração. Tenha a cabeça na Bíblia, não basta ter a Bíblia na cabeça. Pensa na palavra de Deus, medita nela dia e noite. Aí você vai experimentar prosperidade. Assim promete o Senhor através do Salmo primeiro Salmo da Bíblia Sagrada. Você, quando medita na lei do Senhor, é uma referência à Bíblia Sagrada, dia e noite, tudo que você fizer prosperará, você vai experimentar maravilhas na sua vida. Aí você pode fazer uma pergunta assim: pastor Hamilton, isso vai ser fácil? Eu posso assegurar uma coisa a você: fácil não vai ser, não. Porque é uma batalha, é uma luta. A conquista de Jericó foi molezinha, só por conta do milagre que Deus fez, através de um brado e de toque de cornetas de chifre de cordeiro, que são os chofares, e toque estridente. Essa parte Deus fez, o milagre de embarrear, represar as águas do Jordão, do Mar Vermelho. A parte impossível Deus fez. Só que aqueles homens, se os irmãos lerem os primeiros capítulos de Josué, capítulo 1, capítulo 2, vão ver que a orientação de Deus foi: depois que tocarem as cornetas e o povo bradar, as muralhas vão cair. Então, aí todo o povo lutará com a dedicação de toda a sua vida e com todas as suas forças. E o povo obedeceu e lutou. Existe o lado que você precisa fazer a sua parte. Josué, ele estava conduzindo um povo que tinha ficado, como disse no início, 430 anos em escravidão. E Josué, ele acompanhou a peregrinação desse povo.
Só que eles sofreram tanto porque não viviam uma vida de santidade. Veja o texto que confirma o tempo da permanência desse povo como escravo. Êxodo 12, 41 diz assim: aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Ou seja, ficaram lá 430 e depois mais 40 anos peregrinando pelo deserto. É muito sofrimento, meus irmãos. É muito sofrimento. Só que depois dos 40 anos, quando Josué assumiu, 3 meses depois eles chegaram à terra prometida e disseram: a terra é maravilhosa, mas os gigantes, os adversários são gigantes, são poderosos. Não fosse Josué e Caleb, talvez continuassem no deserto, mendigando, perambulando e sofrendo. Havia uma nova geração e aquela peregrinação precisava terminar. Eles estavam à porta de Canaã, à porta do cumprimento das promessas de Deus. Será que Deus tem promessas que foram direcionadas a nós, seus filhos, para mim, para Venância, para cada um dos irmãos? Será que as promessas de Deus têm aplicabilidade para a minha vida e para a sua vida também? Para que os milagres de Deus se concretizem, é necessário obedecer ao Senhor e viver uma vida de santidade. Deus quer fazer milagres, mas a nossa parte é viver a vida de santidade. Você tem sofrido pelo pecado quando erra, o Espírito Santo tem entristecido você. A tristeza, segundo o Espírito Santo, é para a edificação, segundo a palavra de Deus. É para o crescimento. A tristeza do pecado, não. É remorso. Não é arrependimento. A tristeza, segundo Deus, gerada pelo Espírito Santo, ela provoca arrependimento que traz edificação, porque é a mudança da mente que se dispõe a fazer o que é certo, fazer o que precisa ser feito. Mas a tristeza, simplesmente por conta das consequências ruins do pecado, isso aí gera remorso, gera culpa, que degrada, humilha, faz com que a pessoa se sinta subjugada ao inimigo, e as consequências do remorso podem ser fatais, como aconteceu com Judas. O remorso tomou o coração de Judas e ele foi enforcar-se. Mas o arrependimento tomou o coração de Pedro, tomou conta do coração de Pedro. E Pedro saiu dali depois de negar a Jesus 3 vezes e o galo cantar, e se tornou também um mártir em nome de Jesus, e se tornou um grande líder e um pregador do Evangelho, que foi poderosamente usado por Deus. É só ler o livro histórico do Novo Testamento chamado Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado de a História dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Se você ler, você vai ver que aquele Pedro que pecou negando a Jesus, ele se arrependeu, teve a vida transformada, foi usado poderosamente, milagres e mais milagres aconteceram. Pregou e milhares de pessoas se converteram, curou pessoas, ressuscitou outras. Foi instrumento nas mãos de Deus. É necessário viver a vida de santidade. Eu pergunto, você tem vivido? Para continuar, meus amados, para receber os milagres, as bênçãos do Senhor, eu preciso
ter a vida de santidade não só nos tempos de bonança, que essa foi a primeira proposição, não lembro de ter citado, mas para receber os milagres de Deus eu preciso ter vida de santidade nos dias de bonança. Mas também, se eu quero receber as bênçãos, os milagres de Deus, eu preciso ter vida de santidade diante das lutas, das adversidades. Tem gente que resolve desistir de Deus por conta das lutas. Tem gente que para no meio do caminho. Imagine se Josué ele não tivesse sido o sucessor de Moisés e por alguma questão política, alguma influência política, um daqueles outros 10 espias tivesse sido escolhido para conduzir o povo. Certamente continuariam como uma nação de derrotados, uma geração de derrotados. Mas Josué e Caleb foram os instrumentos de Deus para que o povo experimentasse aqueles milagres. A peregrinação acabou. Venceram os gigantes de carne e osso, venceram os gigantes de pedra, ou a gigante de pedra, que era aquela grande cidade fortificada, venceram e alcançaram a bênção de Deus e a prosperidade naquele lugar. Meus amados, eu disse, para receber os milagres, em segundo lugar, é preciso ter vida de santidade nas adversidades. É necessário fazer a obra com dedicação. Fazer a obra com fé. Olha, se você estiver fazendo uma obra relevante, a irmãzinha, a irmã Cristiane, provavelmente, ela, ou qualquer outro líder, quando vai fazer um grande trabalho, quando vai fazer um trabalho impactante, sempre o inimigo se levanta para atrapalhar. Eu citei Cristiane, que fez recentemente um congresso infantil. Sempre. Eu sei que a irmã deve ter experimentado algumas lutas. Sempre que a igreja estiver, ou qualquer líder, estou vendo aqui irmão Félix, Miriam, estou vendo aqui Sueli, Walter, estou vendo a Tati, vendo a Lúcia, e o irmão Daniel, tantos outros, eu vejo um nomezinho aqui na tela. Vejo muita gente aqui na tela. Irmã Noredi, por exemplo, irmã Wayne, vejo a Bia, Vinícius, Claire, Marcelo Gomes, enfim, muita gente aqui, Márcia Muniz, Kise, irmã Marta, Leni, meus irmãos, sempre que estivermos fazendo a vontade de Deus, preparem-se porque virão obstáculos. Mas eu posso assegurar uma coisa, as muralhas que se levantam, elas se levantam para cair, porque as promessas do Senhor são para nós também. A promessa de Deus é para mim e é para você. Nós não podemos nos subjugar ao inimigo. Precisamos resistir ao diabo e a palavra de Deus diz que ele fugirá de nós. Surgem flechas com fogo. Quando, naquelas guerras do passado, um povo chegava para tentar derrubar uma muralha, o inimigo jogava azeite quente nas costas daqueles que estavam tentando invadir, óleo fervendo. Meus irmãos, a vida, para quem quer viver a vida de santidade, a gente precisa aprender a ter a armadura de Deus, a couraça da justiça. Se você ler Efésios 6, depois faz esse exercício, leia Efésios capítulo 6, você vai entender a importância de usar a armadura de Deus nesta batalha espiritual. A gente certamente vai ser vencedor. Existem obstáculos diante de você. Na vida de Josué, as coisas não foram fáceis.
Eles não conquistaram, não veio, como a gente costuma dizer, se me permite a gíria, nada caiu de mão beijada, assim, nas mãos de Josué. Não vai acontecer na sua vida também, não, meu irmão. É necessário que você pague o preço. Existem obstáculos na sua vida. Não olhe o tamanho dos obstáculos. Não olhe a profundidade dos rios que você vai ter que atravessar. Não olhe os problemas que estarão adiante de você. Olhe para o Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que dele virão as maravilhas para a sua vida. Mas a pré-condição é uma só. Santificai-vos. Sejam santos. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. É necessário viver a vida de santidade. Tudo que o Senhor prometeu, ele fez. Prometeu abrir o rio foi aberto e represado. Prometeu derrubar as muralhas foram ao chão. Ou seja, houve uma travessia maravilhosa. Mas depois vem a condição. Para continuar a conquista, santificai-vos. Sejam santos. Êxodo, no capítulo 14, mostra o porquê aquele povo experimentou tantas derrotas. Êxodo 14, dos versos 11 ao verso 15. Será que existe gente que parece com aquele povo? Povo de dura cerviz? Às vezes eu penso, irmãos, que nós somos tão parecidos com aquele povo. E eu quero dizer que eu não me excluo. Meus amados, olha o texto. Êxodo 14, a partir do versos de número 11 até o verso de número 15. Está escrito assim: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Até mentir eles mentiram. Até inventar que pediram para ficar no Egito, eles inventaram. Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temai, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Às vezes tem muita gente que reclama. E às vezes a motivação, ela vai para o espaço, ela some numa atitude pecaminosa. E a pessoa se afasta da comunhão, se afasta da vida de santidade por conta dos outros, por conta das outras pessoas. As pessoas decepcionam. O líder decepciona, o pastor decepciona pessoas, diáconos, presidentes de organizações, enfim, professores de escola bíblica. Líderes, de modo geral, são seres humanos falhos. E nem todos atenderão a nossa expectativa. Sequer Jesus atendeu a expectativa de todas as pessoas. Se falaram mal de Jesus, será que não seria presunção imaginar que alguém não falaria mal de mim, da minha esposa, ou de quem quer que seja? E, às vezes, o diabo coloca na mente das pessoas os pensamentos ruins, as críticas, a interpretação de um coração
inseminado pelo veneno do maligno. Então, a pessoa não tem o bom coração. Do bom coração só saem coisas boas. A interpretação sempre é positiva. Veja que, inclusive, na experiência de Moisés e Josué, os espias foram 12. Apenas 2 voltaram com a orientação de Deus, confirmando: essa é a terra a ser conquistada. A terra é muito boa. Os outros 10 estavam equivocados. 2 dozeavos, ou seja, uma minoria, menos de 20%. Certamente que a maioria pode ter a tendência de ser pessimista, de se deixar levar pelas críticas aos irmãos, pelas críticas às igrejas. A igreja é isso, a igreja é aquilo. Todas as vezes que alguém comete o pecado de falar mal da igreja, ou falar mal de um irmão, está cometendo um pecado contra Deus e contra si mesmo. Porque quem é a igreja? Somos nós, sou eu, é você. E a igreja de Cristo. Será que estamos agradando a Cristo com isso? Meus irmãos, para receber os milagres de Deus, as bênçãos de Deus em nossas vidas, surgiram adversidades, vamos nos santificar. Vamos buscar a direção de Deus. Santificai-vos, o Senhor fará maravilha no meio de vós. Não queira ser centro de atenção, de reconhecimento ou de mérito. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Já ouvi tantos pastores dizendo: Deus não divide a sua glória com ninguém. Você não é Deus. Deixa a honra, a glória toda ser dele. Tenha a humildade de reconhecer: eu sou pecador do mesmo jeito que o meu irmão. Também o é. Eu não posso permitir que o inimigo faça morada no meu coração, gerando um ressentimento permanente contra A, B ou C. Eu tenho que repudiar o pecado, mas não necessariamente o pecador, porque eu estou na mesma condição, debaixo da mesma situação. E com a medida que nós medirmos, seremos medidos também. É o que diz a palavra de Deus. Misericórdia e graça é o que Deus espera de nós. Eu sei que eu preciso concluir, mas eu ainda faço uma pergunta. Você está enfrentando lutas e adversidades, batalhas? Você tem usado as suas armas ou as armas de Deus? A gente aprende com Josafá a usar as armas de Deus, ou deixar que Deus batalhe por nós. O Senhor pelejará por nós. A mesma situação foi declarada por Moisés no texto que a gente acabou de ler, de Êxodo, no capítulo 14. Moisés disse: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje ele vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Às vezes é difícil a gente se calar, é difícil deixar de fazer alguma coisa, mas a palavra do Senhor que vem à minha mente agora como conselho para mim e para você é: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deixa Deus continuar a agir na sua vida de santidade. Deus vai dar a visão para que você possa enxergar os recursos que Ele tem. E concluindo, se você é alguém que quer receber as bênçãos e milagres do Senhor na sua vida,
através da vida de santidade, você precisa obedecer à orientação de Deus. Eu preciso obedecer à orientação de Deus. Interessante que muita gente não obedece. Conhece e não obedece. Conhece a vontade de Deus, mas não faz. Não é resultado do esforço humano. Vencer uma batalha espiritual não é com a força da carne, mas é com o poder do Espírito Santo. É a gente se colocar nas mãos de Deus e reconhecer: Senhor, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. É nos colocarmos no nosso lugar. Ele é Deus, nós não somos. Ele é Senhor, nós não somos. Ele é todo-poderoso, nós somos todos limitados. Mas precisamos confiar no Todo-Poderoso. Ele nos habilita a vencer as adversidades. Tem gente que é pessimista. E eu lembro aos irmãos: santificai-vos. O Senhor quer fazer maravilhas na sua vida também, na minha vida. Aí o irmão pessimista diz: mas a minha bênção está tão longe. Está num lugar inatingível. Deus não me ouve. Deus já tem orado há tanto tempo e Deus não... Tem gente que é igual aquele animal que naquele filme, desenho animado Rei Leão, tem um dos personagens, a hiena, né? A hiena, vida, azar, tristeza. Tem gente que é assim, é até chato ficar perto de gente que só vive reclamando da vida. Meu irmão, o conselho de Deus é: santificai-vos, para de reclamar, dê glórias a Deus, alegre-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Encontre a paz de Deus em meio às tribulações, em meio às provas. Queridos, a bênção que a gente deseja, a minha bênção, pode estar mais perto, pode chegar para a minha vida amanhã. É o que a gente aprende com Josué: santificai-vos, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas é necessário que a gente tenha disposição de ir adiante, batalhar, enfrentar as adversidades sem olhar para trás. Meu irmão, você que talvez tenha lutado com vícios ou tem alguém na família lutando com vícios, o caminho da santidade é o caminho da vitória sobre os vícios. Há pessoas que estão, de repente, empurrando o casamento com a barriga e faz de conta que está tudo bem. Para a sociedade, para a igreja, parece que está tudo bem. Mas, no fundo, o casamento está indo de água abaixo, por água abaixo. Às vezes o divórcio emocional já se instalou há muito tempo. Só falta o divórcio legal. Tem gente sofrendo. E, às vezes, sofre o casal, sofrem os filhos. Será que a santidade, pastor, é solução para isso também? Eu digo, sim, claro que sim. Santificai-vos, e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A vida de santidade abençoa a família. Meu amado, se você tem alguma coisa a resolver, resolva. Há pessoas que estão preocupados com filho, com filha. Às vezes a maior preocupação recai sobre a geração futura. Meus amados, a santidade é a melhor maneira. Às vezes a gente não consegue ver soluções. Tem gente que está encrencado financeiramente, não vê solução para a sua vida financeira. Meu querido, se você está encrencado, santificai-vos, ou santifica a sua vida, você vai ver Deus agindo na sua história. Busque uma vida de santidade, Deus vai te dar sabedoria para fazer a gestão dos problemas. Pode ser que
De repente, você levou 10 anos produzindo problemas. Talvez não vá ser resolvido da noite para o outro, de um dia para o outro, mas você pode começar a solucionar agora, entregando seu coração, a sua vida a Deus, tomando a Deus a decisão de buscar a Deus em santidade. Se você deve a alguém, restitua. Não importa que a dívida seja antiga. Se você pecou contra alguém, se você agiu mal, maltratou, errou com alguém, peça perdão se você magoou o seu irmão, a sua irmã, e às vezes a gente magoa dentro de casa. Às vezes as mágoas ocorrem no seio da família. Você que talvez seja como um Jabes, que já causou sofrimento, é hora de você deixar de ser causador de sofrimento, mas ser instrumento curativo nas mãos de Deus. Deus quer usar a sua vida nesse propósito. Você que já foi salvo, mas anda miseravelmente, sofrendo as consequências de suas más escolhas. Tem gente salva, irmãos. Tem gente salva, irmãos. Meus queridos, há pessoas salvas sofrendo, entristecidas pelo pecado, porque o pecado ele tira a alegria da salvação. Por isso é necessário retornar à santidade. É necessário deixar de ser absolutamente infeliz. E isso acontece quando você encontra de novo a alegria da salvação. Davi, ele disse assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, eu vou ensinar a tua palavra. Os transgressores vão se converter ao Senhor. É necessário tomar uma decisão, mudar de atitude. Viva em santidade. E as bênçãos do Senhor, as maravilhas de Deus, serão consequência. Finalizando mesmo agora. Onde é o seu lugar? Eu mostrei um mapa no início, com muitos desertos. Seu lugar é um deserto? Eu quero dizer que não. Seu lugar não é o deserto, tampouco a sua glória pode ser colocada só nas coisas do passado, em um bom momento da sua história que você teve lá atrás. Em hipótese alguma, Deus o convoca nesta hora a vislumbrar a vitória no futuro breve. A vitória que está diante de você, esperando as atitudes coerentes de alguém que é santo, na dependência de Deus. Vive em santidade e o Senhor fará maravilhas na sua vida, na sua casa, na sua família, fará maravilhas na sua igreja, na nossa igreja. Quando a gente vive em santidade, o Senhor faz maravilhas em nosso meio. Você crê nessa palavra? Você crê? Fale com Deus agora. Ore ao Senhor. Consagre a Deus a sua vida. É uma coisa que você pode fazer. Eu estou vendo agora poucas telas abertas. Vejo poucas telas abertas. Mas é algo que você pode fazer no íntimo do seu coração. Fala com Deus. Que o Espírito Santo esteja nos ajudando a mim, ajudando a você a lembrar das coisas que a gente tem feito e que não agradam ao Senhor. O Espírito Santo ele pode trabalhar positivamente em nossas mentes. Talvez reconhecer um pecado gere dor. O processo de autoconhecimento é doloroso. Mas o arrependimento e a consequente santidade abençoa
maravilhosamente a minha vida e a sua também. Deus, que a tua bênção esteja sobre o teu povo, um povo santificado, um povo que busca o avivamento no Senhor. Meu Deus, derrama as tuas bênçãos a cada membro de nossa igreja, ou a cada pessoa que assistir, ou que esteja participando desse culto, seus familiares, qualquer pessoa que venha assistir, que teu Espírito Santo fale ao coração e que haja o desejo natural de se tornarem uma nova criatura em Cristo Jesus. Perdoa os pecados, abençoa com a tua paz. Em nome do Senhor nós oramos. Amém, meus irmãos? Eu vi o gesto de alguns dizendo amém. Louvado seja Deus e que Ele abençoe a todos e a você. Amém. Estamos indo para o final do nosso culto, né? Agradecer aos irmãos a participação hoje, agradecer ao pastor por essa maravilhosa mensagem e que Deus esteja abençoando a vida de todos nós. Não nos esqueçamos, de amanhã temos o nosso culto, às 18h, né? E que tenhamos uma noite abençoada. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa semana para todos. Boa noite. Boa semana. Boa noite, lindos e lindas. Estou quase aprendendo. Qualquer hora dessa eu aprendo, tá, Cris? Deus abençoe. Boa semana, irmãos. Deus abençoe Robinho, a todos. obrigado pela palavra de hoje. Bom amigo, querido. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado ao povo do apoio. Tá? Deus abençoe aí. Valeu. Wilson. Valeu, irmãos.